queridos, graça e paz para todos vocês nessa manhã. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma poderosa. Hoje, domingo, dia especial, segundo domingo de maio, dia das mães. Quero aproveitar aqui para deixar o meu abraço a todas as mamães e dizer a você que ainda tem a sua mãe, aproveite para desfrutar. Eu sei que nós estamos em pleno isolamento social, mas na medida do possível, que Deus abençoe, que vocês possam assim ter um domingo todo especial e que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre suas famílias. Glória a Deus. Nós estamos estudando sobre adoração e nós estamos usando o tabernáculo como um modelo, um mapa para que possamos, através desses objetos, desses símbolos, perceber a revelação da pessoa de Jesus, que foi lá atrás constituída através desses objetos que Deus orientou tão perfeitamente a Moisés construir, e nós vemos que essas sombras que eram tidas através desses objetos foram de uma forma perfeita concluídas na pessoa de Jesus Cristo, dando-nos a oportunidade hoje de desfrutar da sua palavra e também de um sacrifício definitivo, tendo livre acesso à presença do Senhor. Mas é justamente sobre isso que nós estamos falando, sobre esse acesso que nós temos livre, mas que tem algumas observações que cabe a nós cumpri-las para que possamos desfrutar melhor a presença de Deus. Nós já passamos pela porta da entrada do tabernáculo, que é Jesus, passamos pelo altar do sacrifício, que era o lugar onde o sacrifício era ali deixado, lugar de renúncia, lugar de deixar o eu, e também significa Jesus, que é o sacrifício eterno, é o sacrifício definitivo. Depois, as pessoas comuns ficavam no pátio, os sacerdotes seguiam em frente, e eles passavam em seguida pela pia. A pia ficava entre o lugar santo e o altar do sacrifício. Os sacerdotes ali lavavam suas mãos e pés, e nós vimos que a água na Bíblia simboliza a palavra, e a palavra é simbolizada também por Jesus. Ele é o verbo da vida. Então nós percebemos ali que essa palavra traz limpeza, ela traz purificação, além de permitir uma radiografia da vida da pessoa que está lendo a palavra. E logo em seguida o sacerdote ele entrava no lugar santo. E quando ele entrava no lugar santo, o primeiro objeto que ele via era a mesa. Essa mesa continha os 12 cestinhos de pães que representavam as 12 tribos de Israel. Essas tribos mostram o desejo que Deus tinha de estar ali, tendo comunhão novamente com um povo seu, escolhido, criado para ter uma comunhão, para que a palavra de Deus fosse conduzida a toda a humanidade. Esse era o projeto de Deus. E hoje nós veremos mais 2 símbolos, 2 objetos, e nós vamos passar a falar deles agora. O primeiro deles é o candelabro. O candelabro é aquele objeto que a gente também é conhecido como castiçal. E dele saem os 6 braços, mais o seu braço central, um total de 7 braços, e ali onde há chamas ficam ali queimando o tempo todo. E eu quero ler um texto aqui no livro de Samuel, 2 Samuel 22, verso 29, que diz o seguinte: Tu és minha lâmpada, ó Senhor. O Senhor ilumina-me as trevas. Vou repetir: Tu és a minha lâmpada, ó Senhor. O Senhor ilumina-me as trevas. Então o texto está dizendo para nós que o Senhor é aquele que ilumina as nossas trevas. E quando nós olhamos para esse texto, que fala que o Senhor é a luz que ilumina a nossa escuridão, e nós olhamos para o candelabro dentro do lugar santo, o candelabro era a única luz existente ali. Era a única forma de iluminação dentro daquele lugar. Não existia outro. Se o candelabro não estivesse ali, o lugar santo estaria literalmente no escuro. Mas Deus proporcionou isso porque Deus é a luz, e o lugar onde Deus está normalmente
sempre a luz. E Deus proporcionou e orientou Moisés para que ali tivesse o candelabro, com essas 7 tochas que ficavam acesas o tempo todo para iluminar o lugar santo. E isso traz para nós uma verdade muito grande, né? Jesus falar para nós no Evangelho que nós somos sal, mas nós também somos luz do mundo. E às vezes a gente percebe que algumas pessoas reclamam de estarem sozinhas no seu local de trabalho, ou na escola, ou em algum outro ambiente, e ao dizerem, só tem eu de crente na minha repartição, só tem eu de cristão no lugar onde eu estou, e muitas vezes isso soa como uma espécie assim, de uma reclamação, mas eu queria dizer para você que Deus te chamou para ser luz, e o maior benefício da luz é no lugar onde está escuro. É aí que a gente vai perceber o quão importante que é a luz. A luz, quando ela é acesa num lugar onde não há iluminação, a gente sente até um alívio. Que coisa impressionante, que alívio que a gente sentiu. E a gente começa a enxergar as coisas que tem naquele lugar graças à luz. Então, se Deus te colocou num lugar onde só tem você, seja essa luz que ilumine, assim, seja um candelabro para iluminar onde você estiver. É lógico que agora essa possibilidade está dificultada por essa quarentena, né? Mas logo, logo nós estaremos voltando às nossas atividades normais, em nome de Jesus, e você vai poder iluminar, porque você é luz, você é salvo, você nasceu de novo, você passou pelo portão, então você é luz de Cristo para iluminar. Amém? Vou ler outro texto aqui interessante, que fala dessas hastes, da qual Deus orientou Moisés para fazer o candelabro. Olha o que diz em Êxodo 25, a partir do verso 31. Faça um candelabro de ouro puro e batido, o pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões do candelabro formarão com ele uma só peça. Era uma peça inteiriça de ouro batido. Verso 32 diz, 6 braços sairão do candelabro, 3 de um lado e 3 de outro. Haverá 3 taças com formato de flor de amêndoa. Presta atenção nisso. Num dos braços, cada um com botão e flor, e 3 taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada uma com botão e flor. Assim será com os 6 braços que saem do candelabro. Observe que Deus ele dá os mínimos detalhes da formação desses braços do candelabro para Moisés. E o que me chama a atenção é que esses braços eles teriam os desenhos em formato da flor da amendoeira, o botão, que coisa impressionante, toda ela em ouro. E aí eu fui pesquisar, né? A amendoeira, ela é uma flor, a flor da amendoeira e o botão é uma árvore impressionante. E eu fui pesquisar, ela é a primeira árvore a despertar do sono do inverno. Olha que coisa impressionante. Seria coincidência ou seria que Deus botou simplesmente por botar dentre todas as flores ou árvores, por que Deus escolheu a amendoeira? Né? Tem um sentido interessante para nós. Nós estamos falando de um candelabro que tem ali seus 6 braços, mais o braço central, 7, que tem 7 tochas que ficam acesas o tempo todo para iluminar aquele lugar. E aí nós vamos ver que no desenho desses braços tem ali a amendoeira. Deus faz questão de colocar ali detalhes como isso. E a amendoeira, como nós vimos, é a primeira árvore a despertar o sono do inverno. Talvez Deus esteja comunicando algo conosco. Deus está querendo dizer para nós que nós não podemos cochilar, não podemos espiritualmente estar dormindo no ponto, não podemos espiritualmente estar dando bobeira, vamos dizer assim, numa linguagem bem atual, mas precisamos estar atento o tempo todo. E o que significa estar atento? Estar perceptivo, estar sensível ao que o Espírito
está falando à igreja nos dias de hoje. Nós precisamos estar atentos. E se por acaso há alguém cochilando, dormindo, esse exemplo fala para nós que é tempo de despertar do sono espiritual e acordarmos para a realidade. Nós vemos aí o que nós estamos vivendo. Eu não quero aqui afirmar que isso já é assim o sinal definitivo de que Jesus já está voltando, porque são muitos sinais, não é o tema da nossa fala hoje, mas nós podemos perceber que o mundo caminha muito rápido para o tempo do fim. E nós percebemos que não é tempo de estarmos dormindo, de estarmos ainda no sono do inverno espiritual. Pelo contrário, é tempo de despertar. Como diz a palavra, desperta tu que dormes. É tempo da gente estar atento à palavra de Deus, estar perceptivo aquilo que o Espírito diz à igreja. Então, a amendoeira representa uma vida nova, representa despertamento. Agora, interessante também que nesse candelabro, para que o fogo esteja aceso, é preciso o azeite. E essas figuras, ambas as figuras, o fogo e o azeite, são figuras do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele lá no Velho Testamento é tratado como o óleo, como o azeite da unção. E para que seja feito o azeite, é necessário o fruto da oliveira, que vai produzir ali a azeitona, que vai produzir o azeite. Interessante que para produzir esse azeite é necessário que ela seja prensada de uma forma muito grande para que produza o azeite. E eu quero associar isso à figura de Jesus. Jesus, quando veio aqui no mundo, ele sofreu intensamente. Ele passou por dores horríveis. Ele passou por mutilações no seu corpo, por agressões muito fortes. Ele venceu tudo isso. E depois que ele morreu, ressuscitou, ou melhor dizendo, antes dele ir para a cruz, ele anunciou que o Espírito Santo ele viria para ser o Consolador. E Jesus, quando ele afirmou depois, na sua ocasião da sua ascensão, ele disse que enviaria o Consolador. E a igreja, quando ficou ali em Atos 2, aguardando o Espírito Santo, e o Espírito Santo foi derramado sobre aquela igreja, sobre aqueles irmãos que estavam ali, sobre os apóstolos que estavam ali, perseverando, unânimes, e ali receberam o Espírito Santo que foi derramado por Jesus. Olha que coisa interessante. Jesus primeiro foi moído como azeitona para produzir o Espírito Santo depois que foi derramado por ele mesmo. Jesus foi soprado sobre os seus discípulos, sobre aqueles que estavam ali aguardando. Então, o que eu quero dizer para você através desses dois exemplos do azeite, do fogo, é que todo adorador, ele precisa do Espírito Santo. Não há como ser verdadeiros adoradores sem o Espírito Santo. Nós precisamos do fogo, nós precisamos da unção na nossa vida. E nós precisamos desenvolver isso, buscar isso. Por que eu falo desenvolver? Porque nós precisamos buscar. A palavra de Deus diz em Efésios 5 que nós devemos encher-nos do Espírito. Enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, ali, o verbo está no imperativo. Eu e você precisamos buscar, nos encher do Espírito Santo, desse fogo, desse azeite que nos move, que nos faz cada vez mais servos mais fiéis, mais capacitados, mais íntimos de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo todo o tempo. Então, essa figura do azeite, do fogo ali o tempo todo, você vê que o azeite não deixa o fogo acabar. E o sacerdote, ele era responsável de estar sempre mantendo, trocando ali, cortando o pavio e mantendo a porção de azeite para que o fogo não apague. Observe, o sacerdote, naquela época, só ele podia fazer aquilo. Mas nós já vimos que todos nós no Novo Testamento somos sacerdotes também. Então, o responsável em manter o fogo aceso, meu amado, é você. É você que tem que trazer o azeite
para que o fogo possa estar aceso. É você que tem que ir lá e cortar o pavio, porque se você não cortar o pavio, sabe o que acontece? O pavio, quando ele não é cortado, quando ele não é aparado, ele produz muita fumaça e oscilação no fogo. Então, se o pavio não for cortado, vai produzir muita fumaça e vai produzir oscilação no fogo. Nós não podemos ser crente que vive oscilando. Nós não podemos ser crente intoxicado pela fumaça. Mas você pode até dizer, pastor, mas a fumaça, ela tinha fumaça lá sobre o propiciatório, era importante. Sim, era importante lá no propiciatório, nós vamos ver isso depois. Mas não aqui no lugar onde o fogo precisava brilhar para iluminar o lugar santo. Ali era lugar de brilho, então a fumaça atrapalharia. Então observe o quão importante a gente manter esse fogo limpo, esse fogo brilhante, para que ele possa queimar e iluminar o local ali. Então Deus está chamando eu e você para mantermos o azeite sempre puro, presente nesse lugar, para que o fogo possa queimar. E eu e você sejamos verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores, eles têm azeite, ele tem fogo o tempo todo. Então não se esqueça disso, meu amado. Eu e você somos responsáveis em manter azeite puro o tempo todo, que é a unção na nossa vida, para que o fogo possa queimar o tempo todo. Amém? O segundo símbolo, objeto importante para nós hoje é o altar do incenso. Nós já vimos o altar do sacrifício lá atrás, que é o segundo símbolo que nós vimos ao entrarmos no tabernáculo. E hoje nós vamos ver agora o altar do incenso. Eu quero ler um texto também que está em Salmo 141, verso de número 2. Olha o que diz: seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como oferta da tarde. Seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como oferta da tarde. Minha oração como incenso diante de ti. O incenso, ele representa as nossas orações e as nossas intercessões. Então, meu amado, esse altar, ou do lugar onde era colocado o incenso ali, esse lugar representa as orações. Esse lugar representa a intercessão. E nós sabemos que o lugar santo é o lugar de intimidade, representado pela mesa, lugar de iluminação, representado pelo candelabro que nós acabamos de ver, e é lugar de intercessão, como é representado agora pelo altar do incenso. O intercessor, que somos todos nós, porque somos sacerdotes, ele toca a mão de Deus e toca o necessitado. Essa é a função do sacerdote. Ele toca o coração de Deus, ou a mão de Deus, como intercessor, e chega também ao necessitado. É assim que acontece. Nós somos o intermediário como sacerdote. Nós oramos, intercedemos a Deus e pedimos ao Senhor que abençoe aquelas pessoas que estão necessitadas. Então essa é a função da intercessão. Você é um intermediário, você é um intercessor. Eu costumo dizer também para os ministros de louvor que nós somos como o líder de adoração é como aquela pessoa que ele une a mão do noivo, que é Cristo, a mão da noiva, que é a igreja. Então a função do ministro de louvor é pegar a mão do noivo e juntar a mão da noiva. Quando o noivo estiver com a mão da noiva, estiver de mão dada com a noiva, o ministro sai de cena. Olha que coisa interessante, né? Então a nossa função é essa, levar a igreja à presença de Deus. Assim como intercessor, como sacerdote, nós temos essa responsabilidade de interceder por aqueles que precisam, sejam eles salvos ou não. Nós, como ministros da palavra e do louvor, nós temos essa missão. Os ministérios da palavra e o ministério do louvor têm essa missão, dele unir a mão do noivo à mão da igreja. E depois nós saímos de cena, porque nós não temos que roubar a cena. Nós não podemos, aliás, fazer isso. A nossa função é
a ajudar a igreja a se conectar com Deus. Essa é a nossa missão. E daí nós podemos sair de cena, porque a função do ministro é essa, como nós falamos. Ele facilita a chegada do povo à presença de Deus. E daí quando o povo está na presença de Deus, desfrutando a presença de Deus, não há porquê nós estarmos interferindo. E essa é uma missão especial. Essa é uma missão também muito difícil, porque nós podemos errar e estar interferindo nessa relação de Deus com a igreja. Grande é a responsabilidade daqueles que ministram na presença de Deus e da sua igreja. Amém? Outra coisa importante, e eu quero encerrar aqui, quando falamos do altar do incenso, é que a cruz foi o maior gesto de sacrifício intercessório feito por Jesus. Se você me perguntar se Jesus realmente ele queria passar por todo aquele sofrimento, toda aquela dor, se Jesus queria passar por aquelas injúrias, certamente não. Senão ele não teria dito ao Pai: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas que seja a tua vontade. Jesus estava determinado a obedecer e a fazer a vontade do Pai. Ele também não morreu apenas para salvar a mim e a você. Ele morreu porque ele amava o Pai. Ele queria obedecer ao Pai. Então, logicamente que o desejo de Deus era que nós fôssemos alcançados por esse amor. E só Jesus podia cumprir aquilo que era determinado. Era necessário que um sangue de alguém sem pecado fosse sacrificado. E só Jesus podia fazer isso. E Jesus aceitou esse desafio. E ele veio cumprir a vontade do Pai. Ele não veio apenas para salvar a mim e você. Ele veio por amor ao seu Pai e também por amor a nós. Então que eu e você possamos ser essa tocha do Espírito Santo, esse fogo possa se queimar dentro de nós e que possamos ter sempre azeite. Lembre-se, eu e você somos responsáveis em manter esse azeite para que o fogo se mantenha. Eu e você também somos luz e temos que iluminar em todo lugar. Essa é a nossa chamada. E nós também somos chamados para ser intercessores, adoradores que são despertados para estar em chamas, cheios do Espírito Santo, adoradores que são despertados para serem verdadeiros intercessores por essa terra, pelas suas famílias, pela humanidade de modo geral, para que a obra de Deus possa se cumprir nessa terra e a nossa missão também seja completada. Que Deus possa te abençoar e eu espero que essa palavra possa abençoar você nesse dia. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Um ótimo domingo mais uma vez.